Vamos lá, predador. Essa é a primeira aula das 3 aulas desse módulo. É um módulo bem rápido, bem tranquilo, divertido até de se entender, onde você vai entender um pouco mais sobre o poder das palavras e vai descobrir também o que eu faço para usar as palavras ao meu favor. Bom, você aprendeu até aqui que nós temos o controle apenas de 5% da mente, que é a mente consciente. Aprendeu também que nós temos o restante da mente, que é os 95% da mente inconsciente, que é o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, se você preferir assim dizer. Bom, e percebeu que muitas das suas reações, das suas ações, suas tomadas de decisões, os seus pensamentos autômatos ao passar por alguma coisa, ele é regido pelo seu subconsciente, pelo seu inconsciente. E você descobriu também que existe maneiras, meios de você fazer com que essas reações, apesar de ainda autômatas e automáticas, elas possam ser melhores, por assim dizer, tomadas, que sejam reações autômatas e automáticas, porém mais fortalecedoras, mais engrandecedoras. E essa é uma estratégia que eu identifiquei em diversos livros, que seria basicamente sobre o poder das autoafirmações. Por isso, autoafirmações de tubarão. Antes de falar até mesmo da autoafirmação especificamente dizendo, eu vou dizer como é que isso realmente causa um efeito. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Vou te dar um exemplo muito simples. Se você simplesmente tomar a postura mais viril, com o rosto mais altivo, olhando para frente, respiração normal, você se olhar no espelho com uma posição lá Superman ou Mulher Maravilha, sendo homem ou mulher, essa posição mais fortalecedora, mais engrandecedora, você gerará uma bioquímica cerebral, tá? Essa bioquímica cerebral, ela é importante para fazer ali a troca química e a produção de novos compostos químicos que levarão você a uma sensação de maior satisfação, de maior prazer pela vida, uma sensação mais aprazível de estar acordado. Então dificilmente você perceberá que existe uma pessoa que está com sentimentos depressivos, ela não vai estar altiva, satisfeita, imponente, ela vai estar cabisbaixa, recaída, sôfrega, né? Enfim, da mesma maneira que a posição fisiológica, a posição física, quer dizer, ela manifesta-se bioquimicamente, fisiologicamente e logo mentalmente, o nosso raciocínio é mudado apenas pela posição que doutrinamos o corpo, a posição que mantemos o corpo. Da mesma maneira, as autoafirmações, elas também têm esse poder. Por exemplo, nós temos que ter cuidado com as palavras. Eu vou te dar um exemplo de autoafirmação que eu tinha sempre quando eu era indagado. Poxa, tubarão, você tá gordinho, você não está cuidando da sua saúde. Eu sempre afirmava, eu sempre fui assim, pô. É o meu biotipo, o meu metabolismo é lento. Essa, por exemplo, é uma autoafirmação simples, mas que ela tem um efeito negativo no sentido de eu estar legitimando, criando desculpas e estou assinando a favor das minhas desculpas. Eu estou cada vez fortalecendo mais a minha bioquímica cerebral para, em vez de eu buscar meios, caminhos e mecanismos com que eu elimine aquele meu excesso de peso, a minha gordura corporal que estava me adoentando, eu preferia tomar um outro caminho. Um caminho que causava, através das autoafirmações, essa bioquímica que legitimasse o meu fracasso, por exemplo, na busca de saúde. Mas tem autoafirmações que são muito piores. Autoafirmações, por exemplo, de que eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não consigo aprender isso, eu não consigo prestar atenção em nada, eu não consigo ler mais que 1 minuto. Então, são autoafirmações que o nosso cérebro, ele é o nosso amigo, ele vai cada vez mais buscar formas e mecanismos de fazer com que nós sejamos congruentes com o que vemos, com o que ouvimos, com o que dizemos, com o que afirmamos ou afirmemos para com as pessoas que nós temos convivência. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu comecei com as autoafirmações, depois eu comecei com ações, e é uma coisa tão interessante que você não sabe para onde o seu caminho de mudança pode te levar, que hoje, por exemplo, eu não sofro quando eu tomo decisões e que são decisões automáticas. Eu já falei aqui em algum vídeo, acredito eu, que eu estava passando por um local e que a minha companheira falou comigo, poxa, vamos parar aqui, tomar um caldo de cana e comer um pastel. E foi automaticamente eu respondi, nossa, Deus me livre, não quero isso para mim. Porque eu já automatizei aqui a minha reação visual, a minha reação sensorial, a minha reação psicológica, mental, a minha reação biológica, a minha reação bioquímica, iniciada desde antes com a minha decisão, a fé que eu poderia mudar, e depois com as autoafirmações, a busca do conhecimento, fez com que eu percebesse primeiro racionalmente que se alimentar mal não era bom para mim,
e depois, automaticamente, eu tomasse essas decisões e que fossem congruentes com as reações corporais e com as reações da bioquímica cerebral também. Então, uma das maneiras mais práticas, hábeis e fáceis até de você começar a mudar toda a sua realidade nos seus 5 Cs do sucesso, para que você tenha uma mente voltada para a realização, para que você tenha um corpo ideal com saúde suficiente, para que você busque os contatos com as pessoas e se conecte com as pessoas que vão alavancar a sua jornada, para que você atraia aquilo que você deseja, para que você entenda a sua espiritualidade e você entenda como trazer a frequência do que você deseja realizar. Olha o inseto passando em mim aqui. E, mais importante também, para que você atraia, afinal de contas, o seu sucesso financeiro, para que você saia das camadas inferiores, caso você esteja, que você conquiste sucesso, mas que o seu sucesso seja apoiado nesses 5 pilares, que são os 5 Cs do sucesso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui para você ver, ó, até sair aqui da câmera. Eu vou ler para você no meu livro de Perdedor a Pregador, que é esse livro aqui, tá? O melhor manual prático para o sucesso. Meu livro aqui, que foi com o prefácio de Rossini Macedo, um dos coros, humorista nacional aí, enfim, tem uma história de sucesso também. Mas eu separei, tenho aqui bastante conhecimento, eu separei do livro os 10, tá? As minhas primeiras, que eu uso até hoje, tá? As minhas primeiras 10 autoafirmações de Tubarão. Ah, Tubarão, então eu vou usar o resto da minha vida? Você pode usar ela o resto da sua vida. Você pode, por exemplo, pegar essas 10 autoafirmações e lê-las, tá? Diariamente ao acordar, após você fazer o seu processo de criação junto ao universo, o seu processo de pensamento, realização, sentir o que se deseja, manter esse sentimento de já realizado de gratidão e felicidade durante os seus dias, depois perceber, né, lembra? O processo de atrair com a lei da atração, estou repetindo para você, perceber as sincronicidades e agir, e depois comemorar, confraternizar e renovar o processo. Então, você vai adicionar ao seu dia, sempre que possível, você vai anotar as 10 autoafirmações. Ah, Tubarão, você vai deixar um PDF? Vou deixar o PDF no final. Mas o importante de você anotar agora, parar de me ouvir anotando, que quando você está ouvindo e reouvindo, que é a próxima aula, essas 10 autoafirmações e anotando, você vai estar também anotando no seu cérebro, na sua mente, as informações, não apenas ouvindo passivamente, assistindo passivamente, mas você vai estar escrevendo, mesmo que lá no final você vai ter a apostila com as 10 autoafirmações. Lembra que nós fizemos um contrato um com o outro, que eu ia te auxiliar a você atingir o sucesso, e eu vou te orientar nesse caminho, e você então tem que buscar fazer aquilo que eu acredito, que eu busquei, que eu demorei anos elaborando, que funcionou comigo, funcionou com todas as pessoas, e agora está funcionando e funcionará ainda melhor com você. Então, na próxima aula, escreva as 10 autoafirmações. Eu separei as melhores 10 autoafirmações que você pode usar diariamente, pode escrever no cartão, colocar dentro da sua carteira, pode colocar igual eu coloco, tá? No meu carro eu coloco no quebra-sol. Sempre, opa, tá aqui minhas 10 autoafirmações, eu vou repeti-las. E são as 10 autoafirmações que vão renovar os seus 5 Cs do sucesso, que elas vão renovar a fé, vão renovar os seus 95% autômato da mente. Eles serão reprogramados pela sua razão, ou seja, pelos seus 5% da mente. Você vai começar a renovar as suas crenças internas, as suas crenças interiores frente ao C1, C2, C3, C4, C5, frente à sua possibilidade, capacidade de realização, de transcender e de fazer acontecer qualquer tipo de projeto que você tenha. Então a próxima aula é apenas as 10 autoafirmações retiradas aqui do livro, tá? E não só do livro, elas foram retiradas das centenas de livros lidos que falam sobre sucesso. E segundo até mesmo, acho que o pai aí do desenvolvimento pessoal contemporâneo foi Napoleon Hill, Napoleon Hill, apesar de ainda não estar mais vivo entre nós, infelizmente, apesar da sua idade, claro, ele acabou morrendo, mas que é interessante e importante você não apenas compreender as 10 autoafirmações, mas fazê-las diariamente. E aí, com o passar do tempo, você naturalmente vai desenvolvendo melhor essa área do seu cérebro, esses 95% autômato e automático do seu cérebro, e você pode criar autoafirmações para si mesmo, em qualquer área, na área do C1, na área do C2, na área do C3, na área do C4 ou na área do C5. Legal? Então vamos para a próxima aula, eu já vou começar direto, só falar, segunda aula, as 10 autoafirmações, e eu vou mandar as 10 autoafirmações para você, tá bom? Papel e caneta na mão, escreve um cartãozinho, vai ser um cardzinho, não vai tomar muito seu tempo não. As 10 autoafirmações, escreva elas, escreva, vai fazer muito bem para você. Até a próxima aula.